Rapaziada, prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Cosme Sérgio e nesse momento a gente vai trabalhar com o módulo de políticas públicas. Você, candidato a concurso, qualquer parte do Brasil, é um prazer muito grande estar aqui com você. Beleza? Nós vamos estudar os conceitos básicos de políticas públicas nesse início de aula e você vai entender uma coisa importante. A primeira coisa que a gente vai entender é que a política, a boa política, ou a política em si, ela é muito boa para a população. E a política pública é a consequência da política, ou seja, vontade da maioria, sempre dando origem a um investimento público. Então a política, vontade da maioria, solução pacífica de conflitos, ela vai dar origem a um investimento público, a um investimento numa área estratégica, a um investimento de governo. Isso é importante, isso é significativo e isso vai isso vai nos ajudar aqui no nosso trabalho. Beleza? Primeiro slide na tela. Acompanhe comigo aí, ó. Definições de política pública. Primeira coisa que a gente fala é sobre política. Solução pacífica de conflitos. Segundo Schmitter, principalmente conflitos referentes à distribuição e alocação de recursos públicos. Fechando aqui em mim, quando a gente fala de solução pacífica de conflitos, quando a gente fala de política em si, o que a gente está querendo dizer? Que a gente vai ter pessoas discutindo os melhores programas de governo e os melhores investimentos públicos para determinada população, para determinada comunidade. Quando a gente pega, por exemplo, aquele contexto de orçamento participativo, onde o governo está disposto a descentralizar a sua função de planejamento e tem um orçamento participativo, o que a gente tem? Uma discussão quais são as áreas, os programas de governo mais prioritários para atender determinada parcela da população, para atender uma determinada demanda. Essa é a ideia principal no que diz respeito a uma decisão política. Então, a decisão ou a própria política, ela sempre tem a ver com uma discussão que tem a ver com uma alocação de recurso, com um programa de governo, com um programa social, com um programa prioritário para atender a uma determinada classe, ou determinada população, ou uma determinada região, ou uma determinada, vamos dizer assim, uma determinada prioridade de governo. Beleza? Voltando no slide, acompanhe comigo na tela aí, ó. Política pública. Sinônimozinhos em inglês, policies ou policy. Por sua vez, são outputs. É o resultado, é o fechamento, é o resultado da atividade política, é o resultado da política, ou seja, compreende o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores. Então, olha só, quando a gente fala de política, a gente vai discutir, a gente vai debater a melhor alocação de recursos. Quando a política foi decidida, que você já tem um direcionamento, e você vai ter a alocação, o investimento público, você tem a política pública. Então, queridos, olha que interessante. Tudo começa com a questão da política. Tudo começa com a questão da política. Tudo começa, no bom sentido, com a discussão. Discussão. No bom sentido, tudo começa com a resolução pacífica de conflitos. Quando a gente fala conflito aqui, queridos, não é nada no campo pessoal. Quando a gente fala conflito aqui, eu estou falando no sentido, no sentido intelectual. Discussão pacífica de conflitos. Conflitos com relação à alocação de recursos. Alocação de recursos. Conflitos no que diz respeito a prioridades de governo. Prioridades de governo.
Quais são as prioridades do governo num programa de implementação de política pública? O que um governo vai estar priorizando? Discutir? Discutir. Discutir sobre as prioridades? Sim. Isso aqui vai ter uma consequência. Isso aqui vai ter uma consequência? Vai. A alocação ou investimento imperativa de recursos. Imperativa no sentido de ordem. Ordem por quê? Porque foi discutido. Ordem por quê? Porque chegou-se a uma conclusão. Alocação imperativa de recursos. Moral da história: se vai haver essa alocação imperativa de recursos, significa dizer que nós temos a consequência que é a política pública. Política pública. Essa é a ideia. Essa é a noção básica quando a gente trata de política pública. Então, a política pública é o output. A política pública é o final. A política pública é o finalmente. A política pública é a alocação imperativa de recursos que foi objeto das políticas, que foi objeto da discussão, que foi objeto das políticas de governo. Beleza? Tranquilo? Política pública é o output, é o final, é o resultado das discussões. Discussões pacíficas, de alocação de recursos. Quais as áreas do governo que devem ser priorizadas para atender a necessidade de uma determinada população? Ou seja, a política da origem é o que a gente chama de política pública. Beleza?